Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então nessa tarde de quinta-feira, galera, estamos trazendo novidades aí para vocês sobre o Flamengo aí, falando um pouco aí sobre a final do Campeonato Carioca, que vai ser dia 30/3 aí contra o Nova Iguaçu, e também a tabela do Flamengo que vai ter pela Copa Libertadores da América, alguns confrontos importantes que o Flamengo vai ter no mês de abril aí. Uns bons anos, o Flamengo não tem o período para jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Quando tem os 12 jogos ali, que o Bubu questionou, o Bubu queria demitir o Tite em dezembro, vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o brasileiro. Perdeu o brasileiro. Não serve, mentiroso. Rua! Ali em dezembro, foi mal. ali em dezembro, era uma situação atípica, porque o Flamengo tinha férias. Lembra? Férias, até para marcar férias antigamente era um problema no Flamengo. Férias. Era difícil. Você não tinha, por ônus da temporada abençoada pelo Bubu, né? Ou não abençoada. Não ganhou nada. Zicada. Por ônus da temporada passada, não tinha Advogado do São Paulo. Recopa, não tinha faca no pescoço. Você tinha um estadual. Você foi a Belém, você foi a Orlando, você voltou. Então, assim, não tem tempo para treinar. Mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias, uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que um pouco mais de 2 meses, podemos dizer, para chegar na fase aguda do Fla-Flu, final estadual, brasileiro e Libertadores. Eu só estou colocando um contraponto, porque a situação é diferente dos outros anos. É essencial, e ele sabe disso. E ele acha internamente, o Flamengo sabe, que o grupo tem condição de suportar isso aí. Perfeito. Só para pontuar. Eu concordo com você. Porém, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, com exceção do jogo contra o Palmeiras, o outro vai entrar como o favorito do jogo. Isso é indiscutível. Porém, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o jogo do Flamengo de ida contra o Fluminense agora na semifinal. Melhor jogo da temporada, talvez, de uma equipe brasileira. Com uma marcação alta muito agressiva. Para você fazer isso, você precisa ter a condição física ideal. Que é um time muito bem treinado. Não dá para fazer isso com essa quantidade de jogos. Isso é uma dúvida. Cara, o time reserva do Flamengo tem a obrigação de ganhar do Nova Iguaçu, de se classificar nesse grupo da Libertadores, que não é lá da gente. Vou colocar já para te ajudar. Eu vou chegar ali. O pior vai ser quando tiver a Copa América. Vamos pegar a sequência do Flamengo, que a gente não sabe ainda. Quando tiver lá na Copa América... Já tem a tabela. Do brasileiro, mas você não sabe como vai ser a Copa do Brasil. Já vou chegar ali. Dá para cobrar do Flamengo o resultado, eu concordo com você. Dá para abreviar. Por outro lado, não dá para cobrar o desempenho. A qualidade de jogo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Porque eu espero o Flamengo repetindo e até melhorando o que ele fez contra o Fluminense diversas vezes na temporada. Mas eu não tenho como esperar isso constantemente com esse calendário. Não, e assim, tem um detalhe. Eu esperar isso é maldade com os jogadores do Flamengo. São 18 jogos... Resultado, sim. São 18, né? Eu fiz as 18 jogos em quase 12 dias. 18 jogos em 58 dias. Isso. Só que desses 58 dias, se puder mostrar aí de novo... Olha a tela aí de novo, por favor, gente. Eu ia pegar... É Yasmin que está jogando a tela aí? Só para... Grande Yasmin. É só para vocês verem aí a quantidade... Não. O Zé que é a tela dos jogos. Dos jogos. A gente já fala. Yasmin, a gente já vai falar disso, sim. Vai ser mais forte esse ano. Muito mais. Sim. Vai exigir muito dos clubes. Então, às vezes, a gente está falando assim, o Flamengo tem 2 equipes. O Palmeiras, eu não sei se vai ter. Sabe quem deve estar gostando de ver isso? Quem? Tchatcho Kudê. Tchatcho Kudê, o Internacional. Mas olha pra isso e fala... ele vai ter uma coisinha aqui ali também do grupinho dele, da Sula. A Sul-Americana ele joga o time reserva e classifica pelas costas. O Inter também, com o time reserva vai passar na Sula. Pé nas costas. Naquele grupo. E o Inter, a prioridade é o brasileiro. Sim, mas brasileiro, eu acho que... ponto. E a expectativa... quando a Sul-Americana se abre, título internacional. A gente falou isso essa semana. Você, inclusive, defendeu da importância, da valorização, do tamanho da Copa Sul-Americana. Mas o Inter precisa quebrar o problema é que a expectativa para cima de todos esses clubes brasileiros, a expectativa vai ser gigantesca. O Flamengo vai ter que golear sempre, o Palmeiras vai ter que ser sempre Por isso que intenso. eu falei que eu não posso esperar o desempenho como na semifinal. Eu posso esperar resultado, ganhar. O Fluminense vai ter que jogar, todo jogo como ele jogou a final da Libertadores ou a final da Recopa, quer dizer, lá em cima, tal. Se essas equipes não mantiverem um padrão, mas é impossível você aguentar esse pique da remada. Aí que tem que ter o elenco. O que eu tô falando, Zé, essa é a dificuldade. O que eu falo sem esperar isso, porque eu acho futebol uma fábrica de emoções. E cada vez que o time está em campo, todas as outras coisas, as dificuldades
quem torce pelo time, parte de quem torce, não pensa nisso. Mas, no final das contas, vai chegar um momento em que o ideal, eu não estou falando que precisam fazer isso, o ideal seria que os torcedores do Flamengo tivessem um pouco de paciência no que diz respeito ao desempenho, pro apoio daqui para conseguir o resultado. Mas não sei, se você diz aí, vamos colocar a tela, porque é o seguinte, a nossa... Yasmin, como quiser. Manda ver aquele time lá que você colocou agora há pouco pra gente falar. Yasmin, a sobrevivente? Yasmin é sobrevivente, essa maravilhosa Yasmin. Olha lá, ó. Eu jogo com o Rossi, mas eu tenho o Matheus Cunha. Eu tenho o Varela, mas eu posso ir de Wesley. Tá. Eu tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno, mas eu posso ir de Davi Luiz e Léo Ortiz. Tá. Se eu não puder contar com o Ayrton Lucas, eu tenho Vinha. Pulgar, legal. Acho que o Vinha vai acabar sendo titular. Eu também acho. Se não tiver o Pulgar, esse menino Igor Jesus está dando o que falar. Concordo. E tem o Alan também. Lá na frente vou ter o Gerson. Certo? Calma, que demora, hein? Calma, vai ter que saudável demora. Mas se eu não tiver o De La Cruz, eu tenho o Vitor Hugo. Aí tem uma diferença boa, mas o Vitor Hugo, quando entra, dá conta do recado. É que não vai comparar, que aí vai ficar difícil. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Aí é brincadeira, né? Porque se eu não tiver o Everton e o Pedro, eu tenho o Bruno Henrique e o Gabigol. Não, mas aí eu tenho que... É uma dúvida. Olha as opções do Flamengo para encarar essa... Mas, William, a dúvida não é tão matemático assim. Eu vou jogar uma pimenta. Tudo bem, mas algum time tem... Eu acho que você vai falar do que eu tô pensando. Eu vou jogar uma pimenta aí. Fala aí. Eu vou jogar uma pimenta. Qual o Gabigol? Não sei. Não é nem isso que eu tava pensando. Não, porque o Gabigol, no meio do ano agora, ele pode assinar um novo contrato. Não, mas o Gabigol deu uma entrevista jogando bem. O Gabigol deu uma entrevista recente. O Gabigol deu uma entrevista recente lá pra Comebol. Se ele sair, ele vai sair por cima. Mas a torcida, tudo isso. A Comebol fez uma matéria aí recentemente e tal, até agora, sorteio e tal. Falou com o Gabigol. Porque o Gabigol tá, acho que há 24 gols de ser o maior artilheiro da história da Libertadores. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores, cara. E ele já tem 30 gols em Libertadores. 30 ou 31, se eu não me engano. 30 ou 31. Né? Você tá louco. 30 ou 31 gols ele tem. Se o Spencer, que é o maior falar com a tem gente, 54. O Spencer tem 54, então ele tem 30. O Spencer tem 54, ele tá a 24. Então foi questionado, porque ainda é jovem. Pode ter muitas... Ô, William, você é jovem com a sua idade? Não é? Pode até. Não pra jogar futebol. Isso é um estado de espírito. Que você não tem da nossa Corneta falou que não pra jogar gols. futebol. Obrigado, Marcelo. Tem 31 porque tem aquele gol pelo Santos. Mas eu me decepcionei. Ele não é jovem pra jogar futebol? Não dá. Quem, eu? É. Não, pra jogar futebol, não. Pra jogar no gol, sim. A gente engana bem. Goleiro pode até 40 e poucos em alto nível, né? Eu de goleiro eu vou até 90. Jogaria no seu time, Birner? Oi? Jogaria no seu time? No campo? Não, no gol, pô. Não, futebol de campo. Futebol de campo? Não essa coisa que chama de futebol, que não é futebol, que é society. Eu jogo no sintético, eu jogo na society não é praia. futebol. Eu jogo no... Society é uma modalidade de alguma coisa que tem a ver com futebol. Eu jogo até jogo de futebol. botão, se você quiser, não tem problema. Também não é futebol. Bom, eu adoro. Jogo, não tem problema. Futebol é futebol de campo e futsal. Por isso que o Prato te derrubou do comando técnico da equipe lá. O time foi implodido depois disso. Os resultados. O Prato te derrubou. O time caiu agressivamente. Você sabe disso. O negócio é o seguinte. Muito papinho paralelo. O negócio é o seguinte. Aí não dá. O negócio é o seguinte. Sabe? O fã de esporte tá aqui esperando Aí a gente. o Gabigol falou o seguinte. Falou que se ele permanecer no Brasil, né, ele tem sim essa vontade. Mas é legal, o coletivo é aquele papo, né? O coletivo que importa, títulos e tal, etc. Mas que ele permanecer no Brasil, a ideia dele realmente é atingir essa marca e tal, mas precisa permanecer disputando Libertadores, etc. e afins. Porque a forma dele disputar Libertadores é o quê? Permanecendo no Brasil. Porque eu não estou imaginando que o Gabigol vai jogar na Argentina, na Colômbia, no Equador e tal. Ficando no Brasil mesmo. Então, assim, só que ele fala, tendo mais oportunidades, entrando mais em campo, né, tendo mais jogos, aí, claro, um coletivo ali jogando, entrando em campo, obviamente a chance é muito boa de chegar lá. Ele vai ele vai ter essa quantidade de oportunidades aí, nesses jogos todos aí? Em primeiro lugar, o que importa é o Flamengo, não é o Gabigol. Você levantou a bola do Gabigol. Vamos por partes. Importa o Flamengo, não o Gabigol. Claro que importa. Se o Gabigol for bom pro Flamengo, sim. Eu acho que tem uma pegadinha nessa fase de grupo da Libertadores, porque vocês fizeram um time alternativo do Flamengo ali. Eu não acho que o time vai entrar, posso estar errado. Totalmente alternativo? Sim. Também acho que não, vai mesclar. Aí começa a cogitar. Você, por exemplo, poupa o Arrascaeta, por causa da sequência em um jogo. Vai ter que poupar. É Gabigol como segundo jogador de frente ou coloca o De La Cruz que pode fazer a função do Arrascaeta? Mas ele tem que tirar o De La Cruz do jogo anterior. Mas eu acho que o Gabigol... Como vai ser feita essa mescla? Eu acho que vai depender muito do adversário.
Depende Então, onde vai ter espaço. os adversários jogo mais do fáceis aniversário. dessa sequência são os da Libertadores. Nova Iguaçu. Com exceção o jogo Boa. do Bolívar fora. Que aí só porque é uma pode ser. questão de altitude. E aí, como o Gabigol não tem atuado nos jogos mais pressionar, difíceis do tem Flamengo, espaço, vai jogar talvez com os campo, jogos vai da tacar por Libertadores trás. sejam Também acho. os ideais para você colocar o Gabigol. E Exatamente quando ele pode fazer Cara, eu vou recorde te de gols. falar. O Bruno Henrique tá na cola. Você falou os números do Gabigol. O Bruno Henrique tem 20 e poucos gols. Ele também já tá brigando. Então, se o Gabigol não joga o Bruno Henrique, é capaz o Bruno Henrique passar o Gabigol. Eu acho que o Pedro, Tite... se continuar assim no Flamengo, também daqui a Eu pouco acho que o vai Tite falar. hoje tem o desenho dele, que é o time que a gente tá vendo, né? Nas últimas semanas, do meio pra frente. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz, Cebolinha e Pedro. O time tem esse Tite. O Tite tem esse time na cabeça. A partir daí, eu tô com o Zé. Aí ele vai pegar a planilhinha lá que o Zé gosta, a fadiga, o meu adversário. Como é que eu vou começar? É um adversário que eu começo pressionando, é um adversário que eu espero, eu consigo esperar por causa do próximo jogo que eu tenho. Eu vou com uma formação que eu consigo esperar, eu boto o Gabigol, talvez para ele ter campo para atacar uma linha atrás da zaga. Eu boto o Bruno porque eu preciso, não sei, descansar o Cebolinha. Talvez eu não vá precisar tanto de uma recomposição de um outro lado. Eu boto o Bruno. Ele já tentou o Bruno no lado do Luiz Araújo, lembra? Direito sim. Então, passado, ou eu não ele sei, eu não vou ter o treinou Arrascaeta. Será que eu posso tentar uma outra coisa com dois? Eu acho que não vai ter exatamente esse time A e time B. E a mescla não vai ser uma coisa de time alternativo. Também Eu acho acho que que não. o Flamengo hoje tem uma capacidade física melhor que a dos últimos anos, só que a gente também precisa entender quando começar essa maratona, né? Porque até agora só tinha o estadual ali. E eu acho que o Tite vai muito de alteração pontual, não vai entrar no número de rodar 6, 7 durante o jogo, não. Tem uma dinâmica hoje no futebol brasileiro, no futebol internacional, que é o lance das 5 alterações. Então ele também vai calcular. A gente vai jogar 45, 60 e consegue jogar quarto e domingo. Abel Fazer resultado no primeiro tempo e segurar Abel- o jogo o no Abel segundo. faz E o muito que, bem. e o que é o Tite se não isso, entendeu? O Abel faz muito bem isso. Sim. O Abel, Então, com 65 Aula. minutos, dependendo do resultado, ele começa a tirar. Ele já começa a mexer. Aliás, isso é mais uma coisa sobre o Flamengo, por exemplo. exemplo, alternativa. Hoje a gente vê o Flamengo com um jogador de velocidade, é o da direita, o Luiz Araújo. Cebolinha vem um pouco mais por dentro, né? Aí tem o Ayrton Lucas que passa. O elenco é tão bom que ele pode inverter. Se ele coloca o Vinha, que consegue segurar um pouco mais, ele pode ter o Bruno Henrique na esquerda, né? Para poupar quando é necessário o Cebolinha, porque aí a recomposição do Bruno é importante, mas o Vinha segura um pouco mais. Se ele tem o Varela na direita e precisa que o jogador recompor, de repente o Gabigol tem um pouquinho mais de dificuldade de recompor, o Varela também segura mais. Então ele tem como fazer os encaixes o tempo inteiro. E para isso, repito, ele precisava treinar a equipe mais. E ele não vai ter esse Não vai tempo, ter por tempo. isso que eu estou falando. Fisicamente e por falta de treino, eu continuo achando o Flamengo favorito em quase todos os jogos, a não ser uma ou outra partida que no máximo é equilibrada. O Flamengo não é zebra nunca, mas a gente em alguns jogos não pode exigir desse time um desempenho de nível tão alto agora nessa data e pode FIFA, exigir né? resultado. A tal da maratona, que eu já falei que todo mundo vai passar, muita gente vai passar. O Flamengo, como todo mundo agora, tá descansando com a data FIFA. Então eu não acho que é um Mas terror. dessa puxão desses jogos para O agora. Flamengo, inclusive, já folgou segunda e sequência. terça. Então não Tá é voltando a esse treinar hoje. desespero todo. Mas aí também tem outra coisa. Aí você já está treinando sem Vinha, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Como esses caras voltam a Gerson fora. A seleção é o perigo para lesionar jogador, não é? Porque o que a gente Também vê por tem aí, isso, né? também tem isso. Volta lá a tela, por favor, pra gente fazer Treino é uma... um perigo para lesionar o jogador também. Olha lá. O Treinar. de jogar bola é um risco danado. É o seguinte, ó. Dependendo, Sair de casa já é um risco, cara. Dependendo do Nossa, treinador- Quando eu saio de casa pro trabalho já é um Mas risco. pelo menos o Sampaoli- se o machuca trabalhando para quem te paga o salário. o São Paulo, todas as vezes que tinha data FIFA, tinha sempre jogador lesionado. Exatamente. Sempre. E o time. Olha, e, a primeira- e sempre que voltava da data FIFA, Você o gosta, time né? voltava pior, não sei porquê. Vamos Olha lá. a sova do Red Bull. Veja só, lembra disso? Nossa É Senhora. o seguinte, o Flamengo tem 2 jogos ali pela Libertadores, que são Milionários e Palestino, certo? Vamos... 6 pontos. Então, é aí, esse é o ponto. 6 pontos. 6 pontos pro indicado do Flamengo, mas assim, o Flamengo decidiu contra o Olímpia fora de casa e abraço. Então, o Boca do Riquelme cansou Abraço. de classificar em segundo, o River do Galhardo e ser Boca do campeão. Riquelme tirou o Mas Palmeiras. abraço. Não, então assim, Aqui, um time né? poderoso, né? O que manda muito é a questão técnica, é jogador bom. Arbitragem. Ajuda de vez em quando. A Mas Boca é o do seguinte, Boca do o time Riquelme? do Flamengo, se tiver que decidir fora contra qualquer time, o Flamengo é favorito mesmo, não deixa... Então, mas eu pergunto, volta a Esse é o tela lá, timaço. volta a tela lá, por favor. Volta a tela lá, por favor. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá, tudo bem. Tem essa obsessão, esse negócio de ser a melhor Põe na campanha, tela. ser a melhor campanha pra decidir em casa, vamos fazer 18 pontos e tal, não sei o quê. Tá. Mas o Flamengo, ele tá pensando em todas as frentes. Esse elenco aí não é pra dividir atenção. Claro, se depois a coisa se apresentar de Não é alguma pra largar forma durante o campeonato. ano, ok. Mas é pra tudo. É pra Copa do Brasil, é pro Brasileiro e é pra Libertadores. Não dá, de repente, pra
Eu concordo contigo. Cravar os 6 pontinhos ali contra Milionários e Palestino. E aí, cara, você começa a fazer aquela gordurinha boa no Brasileiro. De repente você conseguir ganhar do São Paulo, joga com o time principal contra o Palmeiras, né? Ganhar do Palmeiras. De repente segura 1 bilhão e 300 milhões. Você sabe que bilionário é melhor que milionário. Desde que eu ouvi alguém fazer essa piadinha, tem uns 3 dias, eu falei, nossa, como é que o Bubu ainda não soltou essa no programa? Não, mas eu tava aguardando o momento. Tá bom, vamos lá. Você conseguiu fazer com que o Bini tirasse o óculos. Você tem não enxergo nada. Mas ele só precisa escutar. Tô enxergando nada. O F90 você não precisa ver, é só você escutar. Aliás, você pode ver dentro da plataforma, né? Porque o visual aqui não é forte. O visual, quando tem o Eduardo de Menezes, fica mais bonito, né? Bonitão sem óculos. Ficou bonitão sem óculos. Então, é o seguinte, aí depois, na véspera do jogo do Bolívar... Não, no jogo do Bolívar, reserva também. Manda pra altitude, reserva. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Se perder, perdeu. E aí, mesmo assim dá pra fazer um papel digno. Que eu tô concordando. Entendeu? É tão fácil você pegar quais são as viagens mais... Depois, vai viajar pra pegar o Palmeiras em São Paulo. Meu Deus, pega a ponte aérea lá... Sai ali, em 45 minutos tá aqui, fica aqui num hotel bacanão, vai lá no Allianz Parque. Mas o meu ponto é mais ou menos o que você tá falando. É o seguinte... Tem mistério, mas no Allianz Parque não é assim. Meu Deus. Não, mas uma coisa achei engraçada. Vai lá no Allianz Parque com qualquer... Quantos jogos você acha que o Palmeiras vai perder em casa esse ano? Palmeiras? Perder? Se fosse tão fácil assim... Tá louco. Acho que na média o Palmeiras perdeu de um jogo pro brasileiro em casa. Se você pegar... Teve um pro Ceará, hotelzinho bonito, vai lá contra o Palmeiras. Time do Abel. Vamos lá. Contra o Palmeiras aqui, velho. Vai ser quitute. Vai ser um salsichinho ali. Não tem pegada. Shopping antes do lado. O Flamengo quiser me contratar pra fazer a logística, que eu sou o cara que eu acabo com qualquer... Pedro Ivo pediu a palavra. Vai, Pedro. Cara, só um detalhe. Ele arrumou o terno pra falar, cara. Vai ver uma coisa forte. Dá uma ajeitadinha aqui, quando o Flamengo joga até em São Paulo... Por favor, dá uma ajeitadinha assim. Aí, por favor. Quando o Flamengo joga até em São Paulo, acaba o jogo 11h30, 9 horas, 11 horas, meia-noite. Você sai, aí você vai direto pro aeroporto, aí você pega o seu voo fretado aqui, você volta, aí você chega no aeroporto do Rio, você vai ou pro CT pegar o carro, alguém vai te buscar. Você chegou em casa 3, 4 da manhã. Só vai dormir às 6. Você tem que fazer recuperação. Adrenalina do jogo. Pô, você quer dizer pra mim que não impacta nada? Eu vou repetir o que eu repeti aquela vez. Melhor não fazer. O Flamengo tem que desistir. Da WO, pega alguns jogos aí que dá WO, porque é muita pressão. Você tem que sair do Rio de Janeiro e atravessar ali para outra cidade. E aí tem um adversário que tá lá esperando você para jogar e dá um trabalho danado. Tá e tem 90 minutos o jogo, mais os acréscimos que cansam muito, entendeu? Alguém falou que então, melhor da WO, não joga. Alguém falou que tem pressão e que é impossível por isso? Ou eu tô só explicando que não é exatamente o que você falou? Não é. O futebol, o cara já tá acostumado com isso. Você acha que isso não entra em campo? Cansaço, por exemplo, o Flamengo fica no Rio de Janeiro. O Zé tem lugar de fala nisso. Não sei se o Zé Elias tem lugar de fala nisso. Pega o Fortaleza. Quero ouvir o Zé daqui a pouco. Pega a logística do Fortaleza. Alguém fez a matéria só na Libertadores, os times que vão se deslocar mais. Mas pega um time como o Fortaleza. Esse sim deveria estar preocupado. Mas isso porque ele tem que ficar... Entendeu? Não, agora você fala todo ano. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro ficam no eixo aqui, sul-sudeste. As viagens não são longas. É longa para os times do Nordeste. Esses sim sofrem com logística. E às vezes para você ter que ir para algum lugar, tem que fazer mas aí você está desvirtuando o debate. Conexão, não sei o quê, de uma, duas, três. Isso aí a gente fala todo ano. Então o Flamengo não tem que sofrer muito com isso. O Fortaleza e o Ceará, eles viajam, isso a gente fala todo ano. O problema é que a gente colocou a tela do Flamengo. Eu tô falando da logística do Flamengo. Então, pra mim, você tem que falar do Fortaleza. Sabe a criança? Você tá errado. Mas o fulano da escola também fez. Tô falando de você. Então, tô falando do Flamengo. Aquilo ali pra mim é tranquilo. Desde que você botou a tela e começou a discussão, meu Deus, você falou Jesus ainda. Eu lembrei de Jorge Jesus. Jesus. Lembrei na hora. Jesus, meu Deus, olha o que o Flamengo... De Iguaçu, final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo até colocou aí, passou pra sábado, porque na terça tem altitude. Já dá para trabalhar pensando também em efeito da altitude? Já tem uma coisa voltada para isso? Flavinho, com certeza a comissão técnica do Flamengo já está trabalhando. E eu nem digo apenas pensando nesses 2 jogos. Na verdade, são 3 jogos. Nova Iguaçu no sábado, dia 30. Aí na terça, dia 2 de abril, tem a altitude contra o Milionários, estreia de Libertadores. E no outro final de semana... No domingo tem a final contra o Nova Iguaçu. Importante ir bem nesse primeiro jogo. Pois então, o gás vai estar cheio. Isso não é informação, mas eu penso o seguinte, se o Flamengo for muito bem no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, exemplo, você consegue um placar ali elástico, 3, 4-0, você vai com força máxima na estreia da Libertadores, obviamente, e depois no jogo da volta você pode até poupar um ou outro atleta que esteja mais desgastado. Porque o torcedor pode
pode achar bobagem, mas não é. É uma viagem longa e com altitude. E jogar na altitude é extremamente difícil. Um pique de 10 metros que você dá aqui, no nível normal, lá você precisa de 2 minutos para fazer essa recuperação, segundo uma pessoa da comissão técnica do Flamengo me disse. Aqui o normal é 30 segundos de recuperação. Então desgasta muito o atleta. Então eu tenho certeza que a comissão técnica do Flamengo está fazendo uma preparação super especial, pensando nesses 3 duelos aí. 2 diante do Nova Iguaçu, pela final do Campeonato Carioca, e na estreia da Libertadores contra o Milionários. Pedrozinho, uma outra situação, o Campeonato Brasileiro pouparia no jogo de sábado para jogar terça a estreia da Libertadores. Agora não é o caso, que o Nova Iguaçu, você sabe bem, mostrou que é time difícil. Não dá para entrar com um time misto aí no primeiro jogo da final. Experiência própria, né, Pedro? Ele tem autoridade no assunto para falar do Nova Iguaçu, sentiu na pele a força da laranja da Baixada. Eu acho que o Flamengo vai ter condições, por exemplo, de recuperar qualquer resultado teoricamente negativo no primeiro jogo lá no segundo jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o Flamengo pode entrar com um time mesclado, talvez, não precisa ser um time totalmente reserva, mas talvez um time mesclado, e vai ter condições da mesma forma de conseguir um bom resultado, porque tem um elenco recheado. E você tem que lembrar o seguinte, Flávio, a comissão técnica do Tite, ela tem 2 eliminatórias de Copa do Mundo nas costas. 2 eliminatórias onde muitas vezes o Brasil ia jogar na altitude. Então eles também sabem fazer essa preparação. Além do Tite ter treinado um Corinthians na Libertadores e também já ter tido alguns episódios em relação a isso. Então o que o torcedor do Flamengo tem que confiar e tem que enaltecer é que hoje o Flamengo tem bons profissionais que podem fazer essa logística de uma forma que não vai prejudicar o time. E aí também a gente tem que levar em consideração também a parte técnica. Mesmo sendo na altitude, a equipe do Flamengo é muito superior a qualquer outra equipe do seu grupo na Libertadores. Então acho que vai ser tranquilo aí pro Flamengo, não tranquilo de, meu Deus, fácil, tudo bem, mas tranquilo no sentido de que tem bons profissionais para planejar essa situação. E o Flamengo tem um elenco também, se quiser mesclar, né? Diferente daquele time de garotos que jogou muitas partidas pelo Campeonato Carioca. Não era exatamente, né, o time reserva, que é muito bom, né? O banco do Flamengo é um timaço. Vene, quero levantar outra para você aqui, porque o time que se reapresentou já teve o reforço, né, de alguns jovens do time que conquistou a Libertadores Sub-20, que o Flamengo foi campeão. E o Lohan, que é claro, é um destaque absoluto desse time. Como é que é a situação do contrato do Lohan com o Flamengo? Tem aquela multa milionária, o contrato vai até quando? O Flamengo está protegido pelo assédio desse garoto? Um bom questionamento seu, Flavinho, porque muitos torcedores me questionaram isso também em relação ao contrato do Lohan. É um jogador tratado como joia, digamos, a próxima joia milionária que o Flamengo pode fazer uma venda milionária. Ele tem 17 anos e o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem. Muita gente vai parar e pensar, nossa, muito tempo de contrato. Não, no futebol não é. Porque, teoricamente, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, o Flamengo já trabalha nos bastidores, já conversa com os representantes do atleta para estender o contrato dele. Aí, obviamente, você aumenta a multa rescisória, você se protege mais, não só para o futebol internacional, para times fora do Brasil, mas também internamente, porque a multa rescisória no Brasil, muitas vezes, é calculada em cima do salário do atleta. Então, obviamente, o salário dele é aumentado e aí a multa rescisória para o futebol brasileiro também aumenta. Mas é um jogador que o Flamengo tem feito um trabalho super especial com ele. Eu tenho certeza que ele vai cumprir todas as etapas possíveis para poder se destacar no time profissional. A gente sabe que destaque na base não quer dizer que vai ter sucesso no time profissional, ainda mais no time profissional do Flamengo atualmente, porque são muitos jogadores de muita qualidade. Mas, digamos, na ponta direita, ele pode fazer o futebol ali na ponta direita. O Luiz Araújo não tem a titularidade garantida. Por que não tentar o Lohan ali futuramente? Embora tenha alguns jogadores também na frente do Lohan ainda. Mas é um jogador que eu tenho certeza que vai dar muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. Já deu, né? Porque na final do Sub-20 ele que fez o gol do título diante do Boca Juniors. Ele vem esse time forte, porque ganhou também o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Essa geração é promissora pelos resultados. São 6 jovens integrados aos treinamentos junto com os profissionais. O Lohan é o mais badalado, outros garotos, claro que tem qualidade para estar no Flamengo, ser campeão da Libertadores, mas aí para conseguir uma vaga no elenco do Flamengo deve ser complicado. O garoto chega lá, olha para um lado, sei lá, um lateral esquerdo, ele olha, tem o Ayrton Lucas da seleção brasileira, tem um cara da seleção uruguaia, Pedrosa. É muito complicado, mas eu acho que o caminho eles têm que sempre se espelhar no que aconteceu com o João Gomes, no que está acontecendo agora com o Igor Jesus, esse espaço devagarzinho. Por exemplo,
O Lohan é um camisa 10 clássico daquele talento brasileiro. Ele consegue conduzir, ele tem habilidade para driblar, ele tem visão de jogo, bate bem de fora da área. É um cara que realmente, pelo menos na base, ele é um craque. Ele é um cara totalmente diferenciado, mas ao mesmo tempo a gente sabe... Imagens do Lohan aqui. Exato. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando chega no profissional, às vezes não recebe oportunidade, o elenco do Flamengo é recheado. A gente pode lembrar do Matheus Gonçalves, que precisou ser emprestado ao Red Bull Bragantino, retornou e tem muito talento, tem muita qualidade. Talvez esteja faltando essa oportunidade. Ao mesmo tempo, só quem ganha com isso é o Flamengo, tem que utilizar sim a base, porque a base é o melhor investimento que você pode ter. Você cria o atleta ali até uma certa idade e dentro daquele investimento para você formar um cidadão e também formar um profissional, depois você vende ele. É muito melhor do que você comprar alguém para depois revender. Então o talento do Lohan com certeza tem potencial para isso acontecer. E no caso do Flamengo, o modus operandi dessa diretoria, quando vende jovens atletas para o mercado europeu, mantém percentual de direitos econômicos. Ou seja, ganha também numa futura venda. E tem vários destaques, crias da categoria de base do Flamengo que estão se destacando na Europa. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, João Gomes, está voando. Todo esse pessoal aí do Flamengo ainda tem um percentual? O João Gomes, o Flamengo ainda tem percentual. O Lucas Paquetá sempre que é vendido para países diferentes. Tem a taxa da ganha. FIFA também, exatamente. Né? O Flamengo vai ganhando sempre. O Otávio, zagueiro, está no Porto atualmente, se destacou aí recentemente contra o Arsenal, se não me engano, pela Champions League. Também é cria da base do Flamengo. Então o Flamengo ele costuma não só revelar e fazer esses jogadores renderem no time profissional, mas também nas futuras vendas. Então acho que a diretoria do Flamengo vai muito bem aí nessa, digamos, transferência de jogadores para o mercado europeu. É uma sacada, né? Porque chega lá fora, a grana é tão alta que um percentual de 5, 10% faz a diferença aqui no futebol brasileiro. Olha, a gente vai voltar a falar do Flamengo.